Boa noite. Boa noite. O dólar bate um novo recorde e termina a semana cotado em R$6. Os presidentes do Senado e da Câmara dizem que não é hora de discutir isenção de imposto de renda. E o ministro Fernando Haddad admite que o governo pode voltar à planilha em 3 meses se algo não funcionar. O efeito Congonhas, o cancelamento de mais de 100 voos em São Paulo afeta aeroportos de outros estados. O Conselho Nacional de Justiça afasta um ex-juiz do Tribunal Superior Eleitoral citado no inquérito da PF sobre planos de golpe de Estado. A Inglaterra permite que pacientes em estágio terminal ponham fim à vida com assistência médica. Em Paris, surgem as primeiras imagens da Catedral de Notre Dame, restaurada depois do incêndio. E no interior paulista, um museu em Campos do Jordão percorre um século de história, arte, design e automóveis. Agora, no Jornal Nacional. No dia seguinte ao anúncio de medidas para o controle de gastos do governo, a moeda brasileira quebrou uma barreira histórica. Nunca antes foi preciso juntar R$6 para comprar $1. Ao longo de uma sexta-feira em que surgiam números positivos sobre nível de emprego e mesmo contas públicas, a taxa de câmbio mostrava a reação de desconfiança dos agentes econômicos ao pacote. O sol ainda nem tinha nascido nos mercados quando a economia brasileira acordava para um longo dia. O despertador tocou às 8h30 da manhã, com o anúncio do Banco Central, o resultado das contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais rendeu um superávit de 36,9 bilhões de reais, o melhor saldo para o mês de outubro desde 2016. Meia hora depois, veio a notícia do mercado de trabalho. A taxa de desemprego medida pelo IBGE é a menor da história, 6,2%. E também às 9h, o sino da abertura tocou nas rodas de câmbio. Lá, mal se ouviram as boas notícias da manhã, com todo o ruído gerado pelo pacote de ajuste fiscal anunciado na quarta-feira. Com 1h15 de pregão, a cotação do dólar já chegava ao maior valor da história, R$ 6,11. Teve uma frustração muito grande com o plano que foi apresentado pelo governo e, por conta disso, o mercado está com muita incerteza e insegurança em relação ao que o governo, de fato, vai conseguir entregar nos próximos 2 anos. Mas aí, às 11h25, passou a circular nas rodas de negócios uma mensagem da rede social. Era do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Toda medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste das contas públicas contará com todo o esforço, celeridade e boa vontade da Câmara, que está disposta a contribuir e aprimorar. Com um mas. Qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas será enfrentada apenas no ano que vem e após análise cuidadosa e, sobretudo, realista de suas fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas. E rodavam ainda as palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. E isenção de imposto de renda, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se, e somente se, tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. O dólar respondeu com uma trégua e o ministro da Fazenda sentou para almoçar, entre todos os convidados do evento anual da Federação dos Bancos. E antes mesmo que servissem a entrada, Fernando Haddad se manifestou sobre a avaliação de que os investidores não estavam satisfeitos, de que o plano de corte de gastos parece pouco. Nós não vamos conseguir fazer tudo o que precisa ser feito com uma bala de prata. Então, esse conjunto de medidas, ele não é o grande finale do que nós precisamos fazer. Eu sou disso da entrevista. Daqui 3 meses pode ser que eu esteja de novo na planilha, discutindo
A evolução da Previdência, a evolução do BPC, olha, não está funcionando, nós precisamos melhorar isso aqui, os controles, pode ser que eu tenha que mandar a lei para o Congresso. Eram 5 em ponto no relógio dos operadores quando o dólar marcou. Nova máxima de fechamento, R$ 6. No mês, alta de quase 4%. No ano, 23%. O principal índice da Bolsa Brasileira hoje subiu, mas teve o pior mês de novembro em 7 anos. É o resultado de uma conta que ainda não fechou. O saldo positivo que o governo espera dos cortes anunciados, menos a incerteza sobre a eficiência das medidas no mercado financeiro. Deve levar bem mais do que 1 ou 2 dias para que todos os atores da economia calculem, projetem os impactos do pacote. Mas, se existe um consenso, é a necessidade do equilíbrio fiscal. O ministro aposta que o tempo corre a favor. Isso vai com esclarecimento, isso vai ancorando. O Congresso está muito sintonizado com as necessidades do país. Tempo é bom, mas não cura tudo, diz o economista do mercado. O que vai curar o déficit fiscal são medidas duras, impopulares e que atuem nas questões principais. Então, provavelmente, nos próximos anos, nós deveremos enfrentar novamente uma discussão a respeito da Previdência Social. Nós precisamos encaminhar uma solução para a vinculação de determinadas despesas do nosso orçamento, por exemplo, como despesas com saúde e educação, às receitas, para que o orçamento tenha mais espaço de manobra para gastos com investimentos e gastos discricionários. Esse conjunto de medidas é que vai curar o problema fiscal. O tempo por si não vai fazer isso. O presidente Lula indicou hoje 3 novos diretores para compor a cúpula do Banco Central, ao lado do futuro presidente da instituição, Gabriel Galípolo. Newton Davi, atual chefe de tesouraria do Bradesco, para a diretoria de política monetária. Isabela Correia, que está na Controladoria Geral da União, assumirá a diretoria de supervisão de conduta. E Gilneu Vivan, servidor do BC, para a diretoria de regulação. Os 3 vão passar por sabatina no Senado no dia 10 de dezembro. A sexta-feira do dólar em alta foi também de aumento de vendas no comércio com as promoções da Black Friday. No centro de distribuição, a esteira corre cheia, sem margem para erro. Também não pode errar o entregador no trânsito de São Paulo em ritmo de fim de ano. A Black Friday anda na velocidade do clique do consumidor. Enquanto uns gastam dinheiro, o Júnior ganha. Ele está cadastrado como entregador em uma plataforma que conecta lojistas e consumidores. No celular dele aparecem os chamados para entrega, numa frequência cada vez maior. A primeira semana de novembro foi mais ou menos, a segunda já começou a puxar e essa última aqui já está uma loucura, tanto pra gente, para todo mundo na rua. As viagens dos entregadores são monitoradas na sede da empresa, onde mal dá tempo de respirar. O nosso volume é 30% maior do que o ano passado. E quando se fala de volume normal, a gente hoje está num volume que seria respectivo a 10 dias de entrega num único dia. O consumidor olha para a última sexta-feira de novembro como a linha de chegada de um mês inteiro em busca de promoções. Já para quem vende, ainda tem muito chão pela frente. É que os pedidos feitos hoje vão ser entregues nos próximos dias. Estão guardados nos centros de distribuição. Neste aqui, o estoque está cheio. A meta é levar, no máximo, 1 hora para separar o pedido, desde o momento da compra até o pacote pronto para despachar. Nessa corrida contra o relógio, 340 robôs executam uma coreografia precisa pelo galpão. São programados para encontrar as estantes certas e levar os produtos até os funcionários. Segundo a empresa, economizam tempo. O processo ficou 20% mais rápido. O principal objetivo nosso é manter o mesmo nível de serviço e velocidade da entrega num período convencional também na Black Friday. O balanço só deve fechar no fim de semana, já que muitas das grandes empresas de comércio varejista online esticam a Black Friday. Uma das plataformas identificou em pesquisa que 85% dos consumidores tinham intenção de comprar nessa data. E já disse, sem divulgar números, que a expectativa foi superada e que deve encerrar o dia com o maior volume de vendas da sua história. A semana da Black Friday
E a Black Friday em si são os dias picos de venda do e-commerce brasileiro. E no giro da economia, um desses pacotes pode parar na casa do Júnior. Tem uma filhota que quero presentear também ela, então tem que juntar o útil ao agradável. O presidente Lula recebeu hoje o presidente eleito do Uruguai. Yamandu Orsi disse que o principal tema da reunião foi a relação do Mercosul com a União Europeia. Na semana que vem, o presidente Lula vai participar da reunião de chefes de Estado do Mercosul em Montevidéu. Orsi toma posse em março do ano que vem. O advogado de Jair Bolsonaro expôs hoje os princípios da linha de defesa que poderá adotar se o ex-presidente se tornar réu no inquérito do golpe. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou em entrevista ao Estúdio I da Globo News que o ex-presidente não se beneficiaria da trama golpista envolvendo militares de seu governo. Segundo o advogado, o golpe detalhado pelo inquérito da Polícia Federal beneficiaria apenas uma junta. Quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, ou supostamente do general Mário Fernandes, né? Eu não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, porque é uma acusação muito grave. Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Não tem o nome dele lá, ele não seria o beneficiado disso. E não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. A história do Brasil registra a formação de junta militar logo após um golpe de Estado. Foi assim em 31 de março de 1964, quando João Goulart foi destituído da presidência e os então ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica tomaram o poder. As investigações da Polícia Federal não apontaram a existência de um plano para instituir uma junta militar depois do suposto golpe, e o relatório não usa essa expressão. Segundo a PF, o documento apreendido com os golpistas descreve a criação de um gabinete institucional de gestão de crise que serviria para assessorar Bolsonaro após o golpe de Estado. A data de ativação do gabinete de crise consta como 16 de dezembro de 2022, ou seja, um dia após a realização do evento Copa 2022, que teve o objetivo de prender e executar o ministro Alexandre de Moraes. Nesse sentido, planejaram a criação de um gabinete vinculado à presidência da República, que seria composto, em sua maioria, por militares e alguns civis, liderados pelos generais Augusto Heleno e Braga Neto, para assessorar o então presidente da República, Jair Bolsonaro, na implementação das ações previstas no decreto golpista, criando uma rede de inteligência e contra-inteligência para monitorar o cenário pós-golpe e ainda atuar no campo informacional para obter o apoio da opinião pública interna e internacional. Braga Neto era o candidato a vice de Bolsonaro na chapa que foi derrotada na eleição. O advogado de Bolsonaro defendeu a tese de que o caso do ex-presidente deveria estar na primeira instância da Justiça porque ele deixou o cargo. A maioria dos ministros do Supremo já votou para que autoridades que cometeram crimes relacionados ao mandato sejam julgadas pela Corte mesmo depois de deixarem o cargo. O julgamento está suspenso por um pedido de vista, mas o entendimento já foi usado recentemente em outro caso. O advogado também questionou a permanência do ministro Alexandre de Moraes como julgador do ex-presidente. Hoje eu tenho aqui uma investigação que é conduzida por um inimigo declarado do meu cliente. Eu não estou aqui fazendo crítica ao ministro Moraes, mas essa é uma realidade. Eu seria ingênuo de ignorar isso e hipócrita de negar isto. Ora, o mínimo que se espera numa sociedade democrática, onde se reconhece nas garantias do processo penal o primeiro pavimento da democracia, é que o indivíduo possa ter um julgamento conduzido por alguém imparcial. O Conselho Nacional de Justiça afastou um ex-juiz do Tribunal Superior Eleitoral citado no inquérito da Polícia Federal sobre os planos de um golpe de Estado.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, determinou ontem à noite o afastamento de Sandro Nunes Vieira, depois de receber um ofício do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, o juiz atuou de forma ilegal e clandestina ao assessorar o PL na elaboração de um documento com acusações infundadas contra as urnas eletrônicas. O documento foi usado numa representação feita pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao Tribunal Superior Eleitoral para contestar os resultados do segundo turno das eleições de 2022, no qual Jair Bolsonaro foi derrotado. A investigação da PF revelou que no dia 16 de novembro de 2022, o coronel do Exército e então assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, encaminhou uma mensagem ao tenente-coronel Mauro Cid, na época ajudante de ordens da presidência, pedindo que o nome do juiz Sandro Nunes Vieira não fosse mencionado por Valdemar. Preciso que reforce com Valdemar para não citar em nenhum momento meu nome, diz a mensagem de Câmara. Na sequência, o militar cita o magistrado, Dr. Sandro, o nome do juiz. De acordo com a PF, os elementos probatórios demonstram que o próprio juiz Sandro escreveu a mensagem sobre o cuidado para que Valdemar não citasse o seu nome. 3 dias depois, Valdemar mencionou o nome do juiz durante uma entrevista. Porque eu conversei com um ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, o Sandro, e ele me falou. Ele estava lá até 6 meses atrás. E ele me disse, é um homem honesto, está ajudando a gente. No mesmo dia, Sandro Nunes Vieira afirmou em nota que nunca teve contato pessoal com o presidente do Partido Liberal e que, como juiz, não emite opiniões públicas ou juízos de valor sobre processos de conotação política. Sandro Nunes Vieira é juiz federal ligado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Atuou no TSE de 2019 a agosto de 2022 e, inclusive, como auxiliar da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2020, foi indicado pela então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, para o Programa de Enfrentamento à Desinformação nas eleições municipais daquele ano. O TRF4 já confirmou o afastamento do juiz e disse que não irá se manifestar. O nome de Sandro Vieira não está na lista dos 37 indiciados pela PF. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele seja investigado e deu 10 dias para que o juiz preste depoimento. A defesa de Valdemar Costa Neto afirmou que é uma ilação absurda afirmar que o cliente teria usado o documento com acusações infundadas contra as urnas, que o pedido de não citar o nome do juiz é uma presunção equivocada da PF e que os 2 assuntos serão esclarecidos nos autos. A defesa de Marcelo Câmara afirmou que vai se manifestar nos autos. A seguir, a conta de luz mais barata. E os efeitos do cancelamento de mais de 100 voos no aeroporto de Congonhas. Os bombeiros da Bahia encontraram os corpos de mais 2 vítimas do temporal desta semana. Paulo Andrade, de 18 anos, foi soterrado na comunidade Saramandaia, em Salvador. Amanda da Silva, de 12, foi arrastada pela correnteza depois de cair num bueiro em Dias d'Ávila. Em dezembro, a bandeira tarifária vai passar de amarela para verde. Ou seja, a conta de luz não vai ter cobrança adicional. Segundo a ANEEL, o período chuvoso aumentou a produção hidrelétrica, que é mais barata do que a energia das usinas térmicas. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e para você. O último dia de novembro vai ser abafado em todo o país. Em Teresina, 37 graus. Em Macapá, Boa Vista, Manaus e Cuiabá, 34. Em Vitória e no Rio de Janeiro, 33 e 32. Em Porto Alegre e Florianópolis, 27 e 26. O sol predomina do noroeste do Pará ao leste da Bahia e da região central de Santa Catarina, a maior parte do Rio Grande do Sul. Nas áreas em verde, há previsão de chuva.
em forma de pancadas isoladas que podem ser fortes. Em Curitiba, São Paulo, Brasília e Porto Velho. As temperaturas variam de 28 a 31 graus. O risco de temporal é maior nessas regiões: oeste do Paraná e da divisa de Rondônia com Mato Grosso até o sul do Espírito Santo e o norte do estado do Rio. Especialmente no sudeste, há possibilidade de alagamentos. Nos outros estados, raios e granizo. Belo Horizonte, Vitória, Cuiabá e Goiânia são as capitais com os maiores volumes de chuva, 30 e 40 milímetros. E hoje já choveu em Goiânia. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Um motorista tentou ajudar uma idosa e foi arrastado pela enxurrada para debaixo do carro. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrido por um bombeiro e levado para o hospital. Agora eu falo do domingo, quando um forte ciclone extratropical está previsto no Rio Grande do Sul. É uma área de baixa pressão que vai dar origem ao ciclone quando ela se deslocar do continente para o oceano. O ciclone extratropical vai formar uma frente fria potente que irá para o sudeste no início da semana. No Rio Grande do Sul, os meteorologistas prevêem tempo severo no domingo. O dia começa com sol e a temperatura sobe, mas a partir da tarde o vento ganha força, de 70 a 100 km por hora. E até a noite as tempestades se espalham pelo estado. Há condição de alagamentos e transbordamento de rios. A frente fria do ciclone avança para São Paulo entre segunda e terça-feira e atinge o Rio de terça para quarta. Na capital paulista, a expectativa é de muita chuva na segunda e mais ainda na terça. Depois esfria. No Rio, é entre terça e quarta que chove bastante e refresca também. Um bom fim de semana. Ana Luísa Bonner. Para você também, Eliana. Obrigado. O cancelamento de voos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve reflexos em outros aeroportos do país. Um check-in tenso. Passageiros ligavam para a família, improvisavam reuniões de trabalho e lotavam a área do embarque de Congonhas. O aeroporto já tinha amanhecido com 1 a cada 2 voos atrasados, o que atrapalhou o sonho de quem viajava de avião pela primeira vez. Chegamos aqui meia-noite, entendeu? E nós estamos aqui até agora. E agora, você não acha passagem? Agora nós íamos 1 hora para Vitória, agora diz que vai 11 horas da noite. O Leandro enfrentou o cancelamento de 2 voos, passou por 4 aeroportos e acabou assumindo o prejuízo de comprar uma nova passagem para Belo Horizonte. Hoje é o dia da formatura da minha filha. Se tudo der certo, eu vou conseguir chegar umas 8 horas, mas pelo menos eu consigo chegar acompanhar um pouco da colação. Os problemas começaram por causa da chuva que atingiu São Paulo no fim da tarde de ontem. Segundo a AENA Brasil, concessionária que administra o aeroporto, 115 pousos e decolagens foram cancelados. Hoje à tarde, mais de 20% dos voos ainda estavam atrasados. O aeroporto de Congonhas recebe cerca de 63 mil pessoas por dia. Tem o segundo maior movimento do país. Mas, quando se trata de voos domésticos, é a principal porta de entrada e saída para as cidades brasileiras. Em um cenário de mau tempo, os problemas que acontecem aqui se espalham para outros aeroportos que dependem de conexões e rotas associadas. O problema em Congonhas afetou voos nos aeroportos de Curitiba, Recife, Brasília. Especialistas explicam que o efeito em cadeia impacta toda a malha aérea. O avião pode começar no Rio de Janeiro, ir para Salvador, depois vai para Manaus, depois volta para São Paulo, de São Paulo ele vai... Então, se você tiver uma interrupção, um atraso ou fechamento de qualquer um desses aeroportos, isso aqui vai repercutir no planejamento dos voos desse avião durante todo o dia. E como eles não têm aviões reservas e espaço suficiente, você acaba tendo um efeito cascata. E qual o tamanho da frustração de um torcedor do Botafogo que não estará mais em Buenos Aires para ver amanhã a final da Libertadores? Uma viagem de pai e filho que a gente sonha muito em fazer. O Botafogo nunca chegou na final da Libertadores, 30 anos esperando. O torcedor do Atlético Mineiro, que vai disputar o título contra o Botafogo, também se viu diante de uma corrida contra o tempo. Esperança que é a última que morre, vamos lá no balcão ver o que eles têm para falar.
Tá querendo mais que o Atlético ganhe ou que você chegue lá? Eu quero que o Galo ganhe, em primeiro lugar. Se ganhar e não chegar, é melhor do que eu chegar e não ganhar. A Força Aérea Brasileira lançou um foguete suborbital no centro da Barreira do Inferno, na região metropolitana de Natal. A missão durou 5 minutos e 50 segundos. O foguete de 8 metros pesa 1,5 toneladas. No ano que vem, vai ser lançado outro foguete com uma carga de experimentos científicos, sistemas eletrônicos e medicamentos que vão passar por testes de microgravidade. A seguir, a Catedral de Notre-Dame, depois da reforma em Paris. No interior de São Paulo, um museu que percorre a história do Brasil sobre rodas. O IBGE divulgou hoje a atual média de expectativa de vida dos brasileiros. Ao nascer, essa expectativa é de 76 anos. Para quem já atingiu os 60 anos, o Instituto calcula uma esperança de vida de mais 22 anos em média. O IBGE explica que, aos 60, o brasileiro já passou por períodos críticos de incidência de mortalidade, como a adolescência, e que, por isso, é mais provável que supere a expectativa média de 76 anos. A Inglaterra aprovou hoje uma lei que permite que pessoas doentes, sem nenhuma perspectiva de cura, possam abreviar a vida com assistência médica. Os britânicos chamaram a votação de histórica. A discussão se alongou por mais de 5 horas. Causou comoção e embates acalorados do lado de fora do parlamento, onde grupos favoráveis e contrários se manifestaram lado a lado. A lei em discussão é diferente da eutanásia e do suicídio assistido. Na eutanásia, é o médico que administra uma droga letal para encerrar o sofrimento do paciente, que não precisa estar em estágio terminal. No suicídio assistido, uma outra pessoa ajuda o paciente a encerrar a vida, mesmo que não esteja em estágio terminal. Isso pode incluir fornecer uma droga letal ou ajudar o paciente a viajar para um outro país onde o procedimento seja legal. A morte assistida, que é o caso britânico, é quando um paciente em estado terminal aplica nele mesmo uma droga letal fornecida por um profissional de saúde. O projeto prevê que pessoas adultas com doença terminal e com menos de 6 meses de expectativa de vida em plena capacidade mental possam decidir pela morte assistida. Para ter direito ao procedimento, o paciente vai precisar da autorização de 2 médicos e de um juiz da alta corte. E mesmo depois da autorização judicial, haverá um prazo de 2 semanas para que o paciente possa refletir. Coagir alguém a declarar a intenção de morrer será considerado crime com pena de 14 anos de prisão. Procedimentos semelhantes são autorizados em outros países da Europa, como Suíça, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Áustria. E estão em discussão nos parlamentos da França e da Alemanha, por exemplo. Em Portugal, o parlamento aprovou a eutanásia no ano passado. Nos Estados Unidos, a morte assistida é permitida em 11 estados e na capital. No Canadá, está prevista no Sistema Público de Saúde. Aqui no Reino Unido, a morte assistida foi aprovada hoje apenas em primeiro turno. Ainda precisa ser debatida e votada mais vezes até que vire de fato lei. E por se tratar de um tema mais delicado, os líderes partidários definiram que cada deputado deveria votar de acordo com a própria consciência, sem a indicação dos partidos. Algo muito raro aqui em Westminster. Na votação de hoje, o projeto foi aprovado com 330 votos contra 275. O primeiro-ministro, Keir Starmer, que também é deputado, votou a favor. Esse parlamentar, que é contra, explicou que vem aí meses de debate e espera alterar alguns pontos que considera problemáticos. Essa outra deputada, que é favorável, reconhece que há desafios. Um deles é definir como a morte assistida vai ser incluída no Sistema Público de Saúde, o NHS, que é referência no mundo.
A lei ainda precisa passar por 10 etapas de discussão e novas votações nas duas câmaras, a dos comuns e a dos lordes. A estimativa é de que leve 2 anos para entrar em vigor. A segunda maior cidade da Síria, Alepo, foi ocupada hoje por opositores do ditador Bashar al-Assad. Desde o cessar-fogo que entrou em vigor há 4 anos, foi a maior ofensiva contra o regime sírio. Bashar al-Assad tem o apoio do exército da Rússia e de milícias do Irã. As forças rebeldes têm grupos financiados pela Turquia, além de terroristas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Segundo a ONU, mais de 300 mil civis morreram desde o início da guerra em 2011. Milhões de pessoas tiveram que fugir da Síria. Nesta sexta-feira, o mundo inteiro foi convidado a ver uma espécie de renascimento, o ressurgimento de um patrimônio histórico valiosíssimo que o fogo destruiu há 5 anos e meio. Esse incêndio assustou católicos e também o mundo ao vivo pela TV. A torre mais alta de Notre-Dame de Paris caiu como se fosse de papel. O fogo engoliu rapidamente o telhado, que desmoronou. Da importante construção gótica, a fachada resistiu. Também as torres dos sinos ficaram de pé, graças aos corajosos bombeiros que a salvaram. Até hoje não se conhece o motivo do incêndio. Na próxima semana, a Catedral do século XII reabrirá as suas portas para fiéis e turistas. Um dos monumentos mais visitados da capital francesa está de novo reconstruído e restaurado. Num discurso dirigido aos 1000 artesãos que trouxeram esta igreja de volta à vida, o presidente francês Emmanuel Macron chamou de projeto do século. E disse que a equipe transformou carvão em arte. O presidente pareceu impressionado com a luz espetacular que entrava na nave depois que as janelas da catedral foram renovadas e as suas pedras brancas limpas. Temos a sensação de redescobri-la, disse o presidente da França. Macron visitou a catedral ao lado da mulher, da prefeita de Paris e do arcebispo. Elogiou o teto feito de carvalho, com 2.000 peças feitas com os mesmos métodos medievais. A primeira pedra foi colocada ali em 1163 e a construção continuou por grande parte do século seguinte, com restaurações nos séculos 17 e 18. A Catedral de Nossa Senhora de Paris foi devastada no século XVIII durante a Revolução Francesa. Ficou célebre fora da França no século XIX, depois que o escritor Victor Hugo a usou como cenário para o romance O Corcunda de Notre-Dame e se tornou, em 1991, Patrimônio da Humanidade. Je crois qu'il aurait été fier et heureux. Qu'il vous aurait... Macron se emocionou quando lembrou do supervisor da reforma, o general Jean-Louis Georgelin, que morreu em agosto de 2023. Ele deveria estar aqui conosco. Acredito que ficaria orgulhoso e feliz, disse o presidente. A obra custou 700 milhões de euros, o equivalente a 4,5 bilhões de reais, dinheiro que veio de doações. Uma cerimônia de abertura está marcada para sábado, 7 de dezembro, quando a Notre-Dame será devolvida aos parisienses e ao mundo. O mais novo museu do Brasil abriu as portas nesta semana em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Ele percorre um século de história do Brasil e do planeta, enquanto acompanha a evolução dos automóveis. No meio de uma obra da natureza, um espaço para a arte. O cartão de visita já está na rampa de entrada. Dentro, máquinas raras atraem não só apaixonados ou colecionadores, mas todo mundo que tem uma ligação afetiva com um item que há muito tempo faz parte da vida dos brasileiros. Muita gente tem na memória o tipo de modelo de carro que o avô tinha, o pai, um tio, uma tia. Este museu ajuda a trazer de volta essas lembranças
e ajuda também a contar um pouquinho da história do Brasil através desses modelos. Cada sala representa um período ou estilo. Os automóveis usados por autoridades em mais de um século da nossa República estão aqui. Tem modelos que levaram a Rainha Elizabeth II e o Papa João Paulo II pelas ruas brasileiras. E aqueles que já foram os mais desejados em outros tempos. Os esportivos de marcas famosas e os modelos de competição também ganharam espaço para exposição. Mesmo quem já conhece outros museus pelo mundo se impressiona. Eu gosto da história, eu gosto da arte em si, em rodas e outras artes também. Já é o melhor da América Latina e com certeza o mundo precisa ver isso aqui. Aqui, passado e presente se encontram para retratar a história de quem viu o futuro antes do que qualquer outra pessoa. As instalações desafiam a imaginação e a lógica. A tecnologia ajuda nessa tarefa de recontar nossa trajetória. Mas nada como um toque de brasilidade. Nós temos os assuntos ligados à parte da história do Brasil, ao design, à arte no Brasil, à cultura, à música, e tudo isso foi feito como um mix para que seja apresentado ao público um pouco daquilo que é a identidade do nosso país, de uma forma sintetizada e passando por diversos períodos da história. Esta sala é o coração do museu, não é à toa que é tão colorida. Ela conta sobre um período pós-guerra, a partir dos anos 1950, quando os jovens estavam em busca de novos tempos, novas aventuras e passaram a ter voz ativa. Todo o conceito visual do museu foi desenvolvido durante 2 anos pelo designer e cenógrafo Gringo Cardia. O projeto foi pensado para mexer com os sentidos e despertar emoções a partir da arte. Ela que faz a ligação entre obras de pintores como Cândido Portinari, de Cavalcante, com máquinas desenvolvidas também por artistas da tecnologia e do design. Para as pessoas verem uma obra de arte grande, o carro em frente a ela. Você começa a ver que o carro é uma obra de arte também. É uma obra de arte feita por um artista também, como um utilitário. Ele não é um objeto, ele foi construído, ele tem um artista que desenhou ali. Gente, então... Quem guia os visitantes por esse circuito são jovens de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Eles fazem parte de um projeto social da Fundação Lia Maria Aguiar e se prepararam com aulas de história, mecânica e artes. Apresentar um museu completamente novo, com histórias novas, histórias que já aconteceram no nosso país. É totalmente diferente, dá um medinho no começo, mas a gente treinou bastante, a gente estudou para isso. Está todo mundo bem informado para passar a melhor informação para todos. O projeto também inclui uma escola de restauração automotiva. O Bruno é da primeira turma de 25 moradores selecionados para aprender uma nova profissão. Eu sinto um dever cumprido, porque a gente tem todo o processo de restauração e a gente está dando vida a algo. E os carros que estão aqui, a relevância, a história deles, né? Tudo isso acrescenta na vida da gente e quem vai visitar aqui também. Todo o dinheiro arrecadado com ingressos e eventos no museu vai ser destinado à manutenção do acervo e a projetos sociais da Fundação Lia Maria Aguiar. A seguir, como estão Atlético e Botafogo na véspera da final da Conmebol Libertadores. Amanhã, a essa hora, o título continental sul-americano vai ter um novo dono brasileiro, o Atlético Mineiro ou o Botafogo. E vai ser a primeira final de Conmebol Libertadores do principal jogador do Galo. O momento era tão especial que o Hulk quis compartilhar numa chamada de vídeo. Uma visita que ele e os companheiros de Atlético Mineiro fizeram ao Estádio Monumental de Nunes, local da decisão de amanhã. Aos 38 anos, o Hulk vai realizar o sonho de disputar uma final de Libertadores. É a 4ª vez que ele participa do torneio, todas pelo Atlético, e chegou no máximo na semifinal. Conquistar esse título é uma obsessão. Vai ser o jogo mais importante da minha vida. Se tiver que deixar a vida dentro de campo,
estou disposto a deixar. Capitão, artilheiro, Hulk é a referência do time. Há 10 dias, num jogo pelo Brasileirão, ele se desentendeu com o atacante Luiz Henrique do Botafogo. Deu 5 chutes na seleção. Eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho humildade. O Mendes, que é o nosso goleiro reserva, falou que o Luiz Henrique chegou para ele e falou que o nosso time é muito fraco. Ele tem apenas, talvez, meia dúzia de jogos na seleção. Não é craque. Eu passei 7 anos na seleção e nunca deixei de desmerecer ninguém. Uma semana depois, Luiz Henrique se manifestou. Peço desculpa ao Hulk, respeito muito ele, que a gente possa fazer um jogo sábado incrível e que vença o melhor. E hoje o Hulk respondeu. Está perdoado, que ele possa aprender e venha crescer como jogador e venha representar a gente muito bem na seleção. Que Deus abençoe a carreira dele. O Atlético Mineiro não deve ter surpresas na escalação. O técnico argentino Gabriel Milito vai repetir o time que eliminou o River Plate da Argentina na semifinal. Everson, Lianco, Batalha, Alonso, Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e Arana, Hulk, Paulinho e Daverson. Um time experiente, com média de idade de 30 anos. São jogadores acostumados a disputar decisões e que, inspirados por seu líder, não perdem a fome por títulos. Tive a oportunidade de ganhar títulos importantes em toda a minha carreira, mas sem dúvida alguma acho que é a final que eu estou sentindo mais prazer de jogar. O Botafogo deve ter um desfalque na defesa para a partida de amanhã. É ver e encostar para crer. Na grama, na baliza, no palco da final da Libertadores. Os jogadores do Botafogo também visitaram o maior estádio do continente, com capacidade para 85 mil pessoas. E a dimensão desse Botafogo e Atlético transcende a América do Sul. O europeu Arthur Jorge, técnico do Botafogo, não nega. Arrisco mesmo a dizer que este será o jogo mais importante da minha carreira. Nós temos falado muito sobre isso internamente. A satisfação de nós podermos aproveitar o momento, de podermos desfrutar deste momento. Não queremos dizer com isso que não saibamos da responsabilidade que temos. Temos muita responsabilidade. Antes, o time do Botafogo treinou em Pilar, cidade da região metropolitana de Buenos Aires. Quase todo o elenco esteve em campo. A exceção foi o zagueiro Bastos, lesionado. Ele machucou a coxa esquerda na partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Adrielson entrou no lugar dele e deve começar o jogo amanhã. A provável escalação do Botafogo para enfrentar o Galo tem o goleiro John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles na defesa. Gregory, Marlon Freitas e Savarino no meio-campo. E os atacantes Luiz Henrique, Thiago Almada e Igor Jesus. Eu falei depois do jogo do Penharol que a ficha não tinha caído ainda de chegar numa final de Libertadores. E quando foi ontem, eu falei pro Danilo, né? Eu falei assim, hoje a minha ficha caiu que eu tô numa final de Libertadores. Ao pisar no gramado do Monumental amanhã, esse time vai chegar à 72ª partida da temporada. Para o Botafogo, a Libertadores começou 2 confrontos antes da fase de grupos, no mês de fevereiro, 10 meses atrás. Uma história bonita de ser contada, mas cansativa. Se em algum cansaço possa existir nesta altura, que a motivação seja bem maior e capaz de diluir ao cansaço que possa existir, porque terão tempo para descansar depois. Um time unido ajuda o trabalho de motivação do chefe. É um por todos, todos por um. Né? E vai ser assim do primeiro até o último minuto. A Globo preparou uma transmissão especial para a final da Conmebol Libertadores entre Atlético e Botafogo. Amanhã, a partir das 4h05 da tarde, hora de Brasília. O Globo Repórter Personalidades de hoje é sobre uma das maiores cantoras do Brasil, a Alcione. Uma história que começou em São Luís do Maranhão e ganhou o mundo. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Cantora da noite, apresentadora de programa de televisão. Gente, a Marrom não veio aqui para brincar, não. E o nosso alerta geral é para que você fique ligadão na música mais bonita do mundo, a nossa. E ela nem queria ser sambista. Eu digo, eu estou precisando de uma sambista. E ela falou, não sou sambista, não. As histórias por trás dos grandes sucessos. Quando eu fui mostrar para o meu diretor, ele falou, como você vai cantar uma palavra dessa, creu? Não posso dar mole, senão você... Os ritmos do Maranhão que ainda mexem com Alcione. A paixão pela Mangueira. Eu sou Alcione, a negra voz do amanhã.
e não sou uma qualquer. É hoje no Globo Repórter. Depois do Globo Repórter, tem The Taste Brasil e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite.